Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Então vamos lá. Eu tenho usado esses textos aí porque nós temos que cair dentro disso, gente. Ser convencido no nosso coração, sabe? A respeito disso. Veja, o livro de Provérbios, no capítulo 24, verso 3, diz que com a sabedoria a casa é edificada. Então se Deus disse, quem sou eu para dizer que não? Pastor, mas eu tenho umas ideias aí. Legal, as nossas ideias são boas, Deus nos inspira. Tem muitas coisas que são legítimas e elas são boas. Mas só tem que se pescar se aquilo que eu tenho como inspiração está em linha com a palavra. Eu vou repetir, hein? Dá uma pesquisada se aquilo que eu tenho como inspiração está em linha com a palavra, porque se não tiver, não vai funcionar. Por exemplo, qual é a sabedoria que é importante para eu reconhecer prioridades na minha vida? Para uns é isso, para outros é outro. E aí, como é que faz? Então é só você ver qual é a base da palavra para te ajudar. Mas o Espírito de Deus, através da palavra, ouça o que eu quero te falar, ela faz com que você reconheça verdadeiras prioridades. Seja na área de finanças, seja na área de família. Então, o que o provérbio está dizendo é que nós construímos a nossa vida de dentro para fora. Enquanto nós não aprendermos, gente, eu conheço uma opção de gente diplomada. Eu conheço, mas tem uma vida miserável, medíocre, sabe por quê? Porque não está instalada a sabedoria que vem do alto. Está instalado apenas um conhecimento de diplomas. Pastor, você tem algum problema com diploma? Não tenho nenhum, eu tenho vários. Mas eu não dependo deles. Porque se eu depender deles, eu vou cair como todo mundo está. O cara está achando que quanto mais instrução mental, mais a vida dele vai resolver. É importante a instrução mental. Eu falo para os jovens, para todo mundo, vamos lá, cara, vamos aprender, vamos estudar, vamos ter uma profissão. Mas eu não posso me valer. Tem coisas na nossa vida, gente, que as decisões e escolhas têm que serem sábias. Não estou falando de algo humano. Então edifica-se a casa e ela se firma. Essa palavra no original, inteligência, é conhecimento, entendimento. É algo do Espírito, é algo que Deus faz. Ele é a sabedoria. Ok? Ele, a sua palavra é a sabedoria. Olha o próximo verso. O próximo verso é aquele que eu falei com vocês, pelo conhecimento. Então, agora, uma vez instalado isso na minha vida, eu vou começar a ver os resultados de fora. Olha lá, vai se encher a minha casa de todos sorte de bens, preciosos, deleitáveis. Verdadeiramente eu começo a ver a manifestação de Deus e as bênçãos, as coisas chegando à minha vida. Como resultado daquilo que a gente vem plantando. Verso número 5. Mais poder tem o sábio do que? Se a Bíblia está dizendo, quem sou eu para achar que é diferente? Não é não? Um homem de conhecimento mais do que o robusto. Então eu tinha dito algo para vocês a respeito disso, que a visão financeira do mundo é escravizadora. E o propósito das trevas é quebrar. Está aí o mundo sendo quebrado. É falso. Porque as propostas que são colocadas, escolhas, elas são com base em espíritos errados, cobiça, egoísmo, avareza e tantas outras coisas que depois nós vamos continuar nessa série. Aí você vê, então, o título é esse lance, gente, é a gente ir para uma liberdade financeira do reino, sendo instalada na nossa vida. Isso não chega com a oração, pediu o pastor Wesley, o pastor Sérgio, o pastor Paulinho, tem uma oração forte. Não vai funcionar porque não é por oração, é por uma construção. Diga, construção. Eu sempre tenho falado para vocês, são da igreja, eu sei disso. Você tem que ser uma pessoa paciente se você quiser construir algo na tua vida. E é interessante, né? Como é que são as coisas? A gente constrói as coisas ao longo do ano, sendo paciente. Basta uma inspiração das trevas para jogar minha família toda no lixo. Um posicionamento errado. Uma quebra, destruir é rápido, é satânico mesmo. Mas sabe isso que eu venho explicando para vocês? O poder da palavra é de construção. Deus reconstruiu esse mundo só no poder da palavra. Haja luz. E assim foi. Pá, 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 pá. Ele não fez tudo em um dia. Então não tenha essa ilusão que a tua vida vai mudar em um dia. Mas tenha esse entendimento que eu preciso ir construindo com a ordem de Deus, com a verdade de Deus, e a minha vida vai chegando lá. Eu vou me firmando,
eu vou sendo estabelecido. Por isso Jesus falou, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, cara. Uhul, aleluia, vai bater a enchente, a tempestade, mas ela vai ficar de pé. Então no fim dos tempos você vai ficar de pé, a sua casa vai ficar de pé, sua vida financeira vai ficar de pé, diga aleluia. É isso. Então, gente, é esse tipo de comportamento, às vezes, dentro da igreja, há muitas ilusões e coisas humanas ainda, há um misturar de pensamento humano que quebra a gente. É por isso que Deus está nos levando para uma maturidade, há um novo tempo chegando para a igreja, hein? Paulo disse, eu não sou mais menino, eu deixei as coisas de menino, agora eu sou adulto. Por quê? Porque ele agora pensa como adulto. Renovação da nossa mentalidade. Então a visão financeira desse mundo, ela é escravizadora, e as pessoas não percebem o quanto elas estão presas. E como eu disse para vocês, e às vezes a própria igreja do Senhor não percebe que está presa nos fundamentos daquilo que o homem acha, daquilo que ele pensa, ou com esses espíritos, prendendo a vida da pessoa. Lembra que eu mostrei para vocês em Provérbios capítulo 29, no verso 18, na King James, está falando lá, um povo que não recebe a revelação do Senhor, da sua palavra, é uma nação sem ordem. Em outras palavras, é o caos. É como o mundo está, o caos. Bom, mas eu preciso ser construído. Então, vou mostrando para vocês. É no poder vivo da palavra, da ordem dele. Onde não há, gente, revelação da verdade, da palavra de Deus, eu falei isso para vocês. No nosso entendimento, nós andamos em desordem, andamos no caos. Até quando eu vou ser convencido? Ainda há uma luta grande entre o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero estabelecer e aquilo que eu preciso me entregar. Você sabia? A coisa mais poderosa na nossa vida é sermos submissos à verdade. Você sabia que você ser submisso não é uma coisa automática? Deus não nos chamou para sermos pessoas robóticas. Porque se fôssemos, Ele não precisava nos dar o livre-arbítrio. Aí, olha o poder da tua vitória, a livre escolha, é a minha também. Ele nos deu o poder de escolher, eu quero me submeter à verdade. Então eu vou sair do caos. Pode escrever isso, você vai sair do caos em todas as áreas. Muitas vezes eu sou confrontado com coisas que Deus diz, mas a minha mente fala assim, não era bem o que eu queria. Lembra que eu já conversei com vocês? A gente não vive uma vida de querer, a gente vive uma vida de é preciso. Mas eu quero tanto. E às vezes eu vou falar dessa área sabedoria simples de coisas que às vezes não é o momento nosso. Mas eu quero tanto que eu me endivido para ter aquilo. Sabe o que é isso? Falta de sabedoria. Escolhi errado. Sabia que Deus nos chamou para ser paciente, né? Faz parte do fruto do Espírito. Até nessa área de Deus ir te construindo. Então a gente começa e Ele vai nos construindo. Até o dia eu me lembro de várias coisas que eu já chequei, que no passado eu falo, puxa, tudo que eu queria ter era um laptop. Para quem não sabe, é um computadorzinho. Beleza e tal. Eu falei, Senhor, estou botando aqui diante de Ti. E tal. E coisinhas que eu e a Deise colocava na nossa jornada e tal. Aí você vai vendo que o tempo vai passando, Deus vai fazendo a gente crescer, progredir, outras fases. Quer dizer, eu vou te dar uma dica aqui. Cara, você tem filhos. Vamos supor que você tenha 10 filhos. Não, estou supondo errado. 2, 3 e tal. Aí está tudo na adolescência. Cara, esses moleques comem muito, cara. Olha, eu lembro de eu fazer compra para 20 dias, né, Deise? Aí aquele carrinho, que é isso? Só de caixa de leite eram 2. Porque os meninos tomavam Nescau igual água. Aí você vê, tem fases, nossa, cara, que toda a nossa grana é para eles. É para cuidar dos colégios, aquilo outro. Pastor, eu estou querendo comprar aquele negocinho, eu estou querendo aquilo. Hello, somebody, fica quietinho aí, cara. Você tem que entender o que é a prioridade na tua casa. O dia que eles cresceram, casaram, foram embora, agora começa a comprar as coisas que você quer, porque você pode. Bom. Mas não, pensa aí. Dá água para as meninas. Leite soja é mais caro.
Por incrível que pareça, na prática acaba acontecendo isso. Eu vejo, eu converso com pessoas. Onde é que está a prioridade? Ah, mas eu quero hoje. Não, esse aí já é a terceira ou quarta reunião que a gente vai fazer para frente. Eu vou chegar nos negócios que vai ser bom, vai te ajudar. Olha a desordem, vou chamar o gás. Olha o caos, gente. Meu Deus, nada subsiste. Escuta isso, nada subsiste sem ordem. Nada. É debaixo da ordem de Deus que tudo acontece e subsiste. Então eu mostrei para vocês com base em Colossenses 1,16. E tudo foi criado por meio dele, ele, Jesus, e para ele. Se eu olhar para você mesmo no espelho, você fala assim, fui criado para ele. Mas a minha carne diz assim, foi criado para você mesmo, hein, cara? Você manda, você governa, você faz e acontece. É assim mesmo, é a carne, é a maneira humana, é a visão. Eu fui criado para ele. Nada está fora dele. Lembra que eu expliquei isso? Você tem que entender, nada no universo está fora dele. Tudo tem ele. Aí Deus vai, através de Jesus, na obra da cruz, e traz esse padrão de volta. Padrão de nós estarmos nele. Já viu quantas vezes está escrito isso no Novo Testamento? Nem eu sei, mas é muitas. Nele, em Cristo Jesus. Então tudo foi criado por meio dele e para ele, disse isso aí. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo se compõe. O que significa que se ele não tiver, não tem nada composto. E eu mostrei para vocês que essa palavra subsiste. No original ela significa colocar junto, pela composição, uma combinação. É essa noção de estar misturado com ele. Deixa eu dar algumas declarações importantes sobre a ordem de Deus, que eu estou falando sobre a sua palavra. Estarmos nele, nessa verdade, inserida dentro de mim e de você, como estilo de comportamento, como estilo de viver. Obviamente nós não somos perfeitos, mas eu estou dizendo, quanto mais nós vamos crescendo em Deus, nós vamos amadurecendo, mais nós vamos escolhendo por Ele, mais vamos sendo abençoados. A nossa vida vai mudando, a gente aprende. Obviamente a gente aprende muito por errar. Mas só o maluco, né, continua errando. A gente vai aprendendo, através da verdade e tantas coisas. Mas olha só que legal, 4 considerações que eu quero colocar. Primeiro, a maior parte da igreja, dentro da área de finanças, vive em desordem. É comprovado isso até estatisticamente. Para você ter uma ideia, eu tenho desafiado isso, tenho falado para vocês, gente, que não é uma questão humana, gente, é uma questão de Deus. Mas isso confronta a nossa maneira de pensar. Deus disse, provai-me nisso, se não abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Sobre ser dizimista de uma vez para sempre. Bate no inferno. Deus nos abençoa sobremaneira. Eu estou desafiando, porque Ele mesmo falou assim, me prova nisso, Elinho. Alguém está compreendendo o que eu estou falando? Quando é que nós vamos avançar para ver o que Deus tem de melhor? Quando nós somos desafiados a escolher o que Ele disse. Não bate na nossa cabeça. Toda vez que eu fizer uma conta onde eu vou subtrair algo, eu vou falar assim, ficou menos. Eu tinha 10 laranjas, dei 4, só tenho 6. Já fico com essa cara, já tenho 6. Porque é uma maneira humana de pensar. Se o sistema do reino é outro e é vencedor. Então, por isso que depende de um posicionamento de fé. Diga, fé. Às vezes as pessoas pensam que fé é um sentimento. Estou sentindo fé. É pura escolha. Escolha de uma verdade. Uma segunda coisa, uma declaração sobre a ordem de Deus. A igreja vive em desordem, a maior parte vive em desordem, porque vive de acordo, escuta isso, eu acabei de dizer, com o que o homem pensa na sua limitação de entendimento. Na mentalidade construída apenas pelo lado de fora. Conselhos meramente humanos. Eu acabei de te falar, se eles confrontam a verdade, é melhor ficar com a verdade. Uma terceira coisa importante, na declaração sobre a ordem de Deus, é justamente por viver em composição com a verdade, é que as nossas finanças entram em ordem. Pronto, aí tudo se estabelece.
Você entende? Eu querer viver uma vida fora da ordem, da verdade, não vai funcionar, porque no universo nada funciona. Quando Satanás, eu disse isso para vocês, ele se desligou da ordem de Deus, da glória de Deus, ele virou um buraco negro. Ele virou a morte, o que não existia. Deus é vida. E o que não está na vida está onde? Não tem meio termo, pastor, eu estou na coluna do meio. Não tem. O sistema desse mundo é morte, é corrupção, é destruição. E por último eu digo para você, viver em composição com a verdade exige um posicionamento, como eu falei, de fé. Um dos maiores exemplos de compor com a verdade está em Lucas capítulo 5. Eu poderia colocar outros, mas vou ler contigo. Sabe, Jesus falou, durante um tempo de manhã, ele tinha pegado o barco de Pedro para ficar mais afastado, e os apóstolos estavam, os discípulos, né? Eles estavam lavando as redes, e é bem interessante, né, que eu estava perguntando ao Jorjão gosta de pescar, de vez em quando ele pega um barco aí, vai, sei lá quantos quilômetros para fora aí, meu Deus do céu, misericórdia, e tal, e joga a linha e tal. E de uma maneira geral é assim, né? Os barcos pesqueiros, eles saem de madrugada para pescar. Obviamente, não me pergunte, o peixe fica lá, você vai ver que é a hora que ele se alimenta. Mas disse o Jorjão para mim que os bons peixes gostam, geralmente é isso aí, de madrugada e tal. Aí chegou de manhã, está lá lavando, não pegou nada. Aí Jesus vai, chega para Pedro e fala assim, cara, volta de novo a pescar. Imagina, para o pescador. Ele já fomos aí, rodamos esse mar todo, essa madrugada não tenha nada, você ainda me manda de manhã, eu vou pegar o que aí? Uma Maria da Toca. Uma sardinha. O detalhe aqui, gente, esse é que é o posicionamento. E veja, é tão simples, as coisas de Deus são tão simples. Esse próximo verso aqui é super legal, porque o que acontece? Pedro responde para ele, olha, eu trabalhei a noite toda, cara, não apanhei nada, mas sobre a tua palavra, eu fui dar uma olhadinha dessa palavra, de um modo geral, a palavra, no grego, tem duas, é o logos ou rema, tem umas variações, mas o logos é o conceito de Deus, é a sua verdade, é a sua palavra aqui, tá beleza. Agora, quando ela se torna viva, quando ela fala, Jesus diz assim, em João 6,63, as minhas palavras, o que vos tenho dito, são espírito e são vida. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida, saem da boca. Saiu da boca de Jesus dizendo assim, Pedro, volta a pescar. Ele agora com seu pensamento podia dizer assim, Jesus, foi mal, cara, de pescaria, você entende de pregação, agora de pescaria sou eu. Podia ter perdido o melhor da vida dele, talvez a melhor pescaria. Eu só estou trazendo esse exemplo para você entender como é que isso aí funciona. Olha só, estava um caos na vida de Pedro, ele não pegou nada, cara, ele tem conta para pagar, você não tem não, né? Eu também não, então... Todo mundo tem conta para pagar. E agora como é que ele vai ser? Meu Deus, essa semana está ruim, aquilo outro e tal. Já começa a pensar naturalmente. E Jesus já está ali para providenciar tudo. Diga aleluia. Ele é a verdade. Ele põe tudo em ordem. Ele tira o caos e põe as coisas na ordem. Na ordem da bênção. O que aconteceu com Pedro? Pedro chegou e fez só exatamente isso. Que é o detalhe que envolve fé. Fazendo isso, desconsiderou o que pensava e achava e ficou com a verdade, entrou na ordem, olha lá, apanharam grande quantidade de peixe, ao ponto das redes se romper, ainda foi com mais um barco lá para ajudar, porque era muito. Diga aleluia. Em Mateus 14, quando Jesus diz assim, vem, ele estava no barco, tinha falado, se é você mesmo, Jesus, me manda ter contigo sobre as águas. Aí Jesus nem titubeou, gostei garoto, vem. V-E-M, era o poder para andar sobre as águas. Ele botou o pé para fora, contrariou a sua mente, a coisa natural, ao conceito do mundo, as coisas, aí a crise, pastor, olha como é que está, e meu Deus, ninguém consegue emprego, ninguém vai conseguir viver, como é que vai ser isso para frente, aquilo outro e tal, então beleza, vou ficar sentado no barco e não vou ver o melhor de Deus. Não vou andar sobre as águas, não vou ver o milagre. Na palavra viva de Deus, gente, quando Ele fala ao nosso coração, através desses conceitos do reino, há vida e poder para sustentar essa verdade. E nós vemos milagre em cima de milagres. Diga aleluia.
É a composição da verdade, debaixo da ordem de Deus, escreve isso aí, da sua palavra. Ou em composição com a sua palavra, sempre haverá abundância, provisão, segurança em tudo que nós fizermos nesse mundo, porque é a ordem de Deus, é a sua palavra viva. Mas meu neurônio deu nó, vai dar nó todas as vezes. Todas as vezes que nós formos doadores ou naquilo que Deus nos inspira a ajudar outras pessoas, ajudar a obra de Deus e sermos dizimistas, nós estamos nos posicionando em fé. Nós estamos ordenando a nossa vida. Quem manda é Deus. Ele põe a mão, tudo acontece. Dá um tapa na cara do inferno. Isso também vale para relacionamento. O que está acontecendo hoje, dá vontade de brigar com todo mundo e fazer todo mundo acordar, é que as pessoas estão querendo mudar umas às outras. E está falando do outro assim, mas você é isso, você é aquilo outro, e outra, você também. Mas não estão vivendo a verdade. O amor, sabe o que é o amor de Deus? É você ceder, é você não ser egoísta, é pensar no outro superior a si mesmo. O que é isso? Que é isso não, Satanás, arreda. Mas não adianta saber, tem que se posicionar. Aí vai reinar a paz em casa, vai ser construído um lar legal, olha aí. Ei, pastor, que lar é esse abençoado? Não vem do nada. Uma vida abençoada assim, saiu do céu. Ih, rapaz, só chove na sua horta. Como é que chove na minha horta, rapaz? Isso é fruto de plantio. Plantio hoje, amanhã e depois. Sou convencido que ela é superior a mim. Lavei a louça ontem, ganhei o crédito. Né? Rapaz, ontem lavei bem. Ela disse assim para mim, não precisa lavar. Eu fiquei na minha. Ela saiu. Lavei a loucinha. Ela chegou, eu vou lavar a louça. Eu fiquei quietinho. Eu não estou falando que eu sou perfeito não, gente. Só estou te falando. São essas coisas que constroem uma casa. Ah não, você tem que ser assim, você tem que fazer assim. Eu queria que você fosse assim. E o outro também, eu queria que você fosse assim. Tem que apanhar os dois. Duas crianças, bota a chupeta. Como é que vocês vão ficar juntos? Não vão, sabe por quê? Porque não põe em ordem a verdade para estabilizar e fazer a casa crescer. Não põe. Pastor, lá em casa é um caos. Não precisa nem me falar mais nada. Eu já sei o que está prevalecendo. O que eu acho, o que eu penso e tem que ser. Lá em casa quem manda é ela. Seria bom. Os maridos aí. Mas a mulher também tem que ser sábia. Sabia que está escrito que não é o homem sábio que edifica a sua casa? Que coisa interessante. Para pensar aí. Poxa, pastor, então eu me livrei. Tu não se livrou de nada. Vai ficando aí folgado demais não, hein? Mas é a mulher sábia que edifica a sua casa. Fala aí para mim. As mulheres hoje não querem saber dos filhos, cara. Agora é hora de dizer, fala a Deus. Está pensando mais em si do que nos filhos. Não nem pensando no marido, porque já estão brigando de tal maneira que está rachando, o pau está comendo. E pergunta, eu vou chegar e vou falar, gente, para com isso, para com isso, para com isso. Quer destruir a sua casa? Vai. Uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida, e eu estou te falando com base na palavra, a decisão de um ser humano, nem Deus pode intervir. Quando Jesus chegou e falou para os discípulos, cara, você entrar numa casa, eles disseram assim, aqui não entra, o que Jesus falou? Um abraço, você que decidiu a tua vida. Ninguém consegue derrubar quando o homem tem uma decisão. Demônio é mole expulsar. Você expulsa até assim, sai no nome de Jesus. Agora, quando é uma decisão de um ser humano que tem uma mentalidade ali enraizada, errada sobre relacionamento, achando que o outro é isso, aquilo outro, e tem que mudar, nem Deus pode intervir.
porque ele não se submete. É orgulho em alta, termômetro alto. Misericórdia. Acaba rapidinho a tempestade dentro de casa. É só se humilhar. A tempestade acaba rapidinho. O diabo não tem mais, não ganha mais, porque botou em ordem. Botou em ordem? Botou em ordem a coisa com a palavra. Quem reina é o reino de Deus. A paz reina. Manda. Governo. Está pegando? Salmo 46, verso 10. É um conteúdo de um salmo que fala sobre tribulação, de luta. Está escrito lá que ele é o meu refúgio e fortaleza no tempo da tribulação. E no verso 10 está dizendo, Elinho, aquietai-vos, desistam. Você querer resolver a tua vida e fazer e lutar aí na força do braço. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apenas saber que eu sei que Ele é Deus. Eu sei que Ele é Deus, mas Ele se manifesta quando eu me entrego a Ele. Ele se manifesta, Ele organiza a minha vida. Ele me livra do caos. Debaixo, gente, preste bem atenção disso, dessa ordem de Deus, só assim nós vamos reinar em vida. Eu levo você para esse próximo verso. Eu estava falando na escola bíblica sobre isso, e durante 2 semanas eu tenho meditado sobre isso. Pensado nessa passagem. Ela é bem interessante. Ontem, sentado lá no meu sofá, eu estava vendo algo ali, que eu vou te falar, poxa, tão simples, na nossa frente, será que a gente não vê? E está escrito lá que pela ofensa de um só, por meio de um só, sobre Adão, obviamente, reinou a morte, então a escravidão. Por natureza, presos a Satanás. Não tem jeito. Há um sistema mundano de pensar de coisas que só me destroem. Pois bem, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, veja bem, reinarão em vida. A nova criatura, eu disse para vocês, nós saímos das trevas por natureza e agora nós temos a natureza de Deus, liberdade. E Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele me libertou da autoridade do governo, do império das trevas, por natureza. Eu sou de Deus e você também. Mas essa é parte da vitória. Beleza, eu sou a justiça dele, então agora eu vou reinar em vida, exatamente. Mas olha como é que eu reino em vida, como é que a liberdade se instala, como é que a ordem chega na minha vida, por meio dele. Por meio de um só, saber Jesus Cristo, a sua verdade, gente, a sua palavra. É por meio dessa palavra instalada em mim, e eu executando, escolhendo essa verdade que eu reino. E reina como, pastor? Eu reino e governo as circunstâncias. Quando o inferno chega para mim e me aperta financeiramente e diz, já era, acabou, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz com a palavra e mando. Eu dou, continuo na inspiração de Deus e Deus sempre se manifesta. Bum, 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 bum. Quer reinar sobre as circunstâncias e dominar, então eu tenho que estar na ordem da verdade, debaixo da ordem. Inserido nele. Acabou, olha, se a gente quer ver milagre, a gente crescer e ver coisas maravilhosas, acabou esse negócio de que eu acho e penso. Isso tem que ser história do velho, isso é do velho homem. Não, mas lá em casa eu penso assim, pastor, é porque o pessoal tem que ser assim, como eu quero, como eu acho. Cara, você é um velho homem, está vivo. O velho homem morreu. Diga, eu morri. Paulo disse isso, eu morro todo dia. Ele faz a escolha de morrer para o seu homem exterior. É por isso que está escrito lá, o homem exterior se corrompe todo dia. Mas o homem interior se renova todo dia. Eu falei para vocês nessa série que eu estou fazendo quinta-feira, você tem que ligar o homem interior todo dia. Liga o homem interior, pensa como homem interior com a palavra. A hora que a gente aborta os pensamentos humanos que encharcam a nossa mente, muitas vezes trazendo sentimentos ruins, a gente aborta e para e faz ele calar com a verdade, pronto. Por isso Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, disse ele, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20.
Era uma escolha diária. Oh, mas pastor, eu vou te falar, hein? Pastor Paulo era violento e tal, mas ele sabia, ele tinha um combate. É dessa maneira que eu reino. Todas as vezes, escuta, que eu escolher ou tomar uma decisão, seja em casa, seja em família, seja em finanças, que é meramente o que eu quero, o que eu penso da minha cabeça, não está em linha com a palavra, eu vou para o caos. Isso dói no meu coração, ver famílias se quebrando, cara. Mas sendo novas criaturas, aí você fala, pastor, mas é gente boa, eu sei. São gente boa, mas estão se quebrando. Porque não se entregam, não se submetem à ordem. Tem que se entregar, pastor, mas dói demais, é para doer mesmo. O que está sendo morto é a nossa carne. Ela não pode viver, se ela viver, ela vai me levar para o caos. Quando é que eu vou ter consciência disso? Ah, mas eu não estou acostumado a me humilhar. Então vai se acostumando, porque se não se acostumar e não se entregar, tira o time de campo, volta para o mundo, volta a servir Satanás. Ó! Oh? Passarinho mandou ver. Tá pensando o quê? É, o negócio... A jurupoca piou aí, Dico. E eu não quero saber mais, eu tomei um compromisso com Deus. Eu vou agora começar a abrir, falar a verdade que tem que chegar. Eu te amo demais. Mas não vou passar a mão na cabeça de ninguém, mano. Porque Deus vai me cobrar. O evangelho é libertador, é vencedor. Podemos governar na nossa casa, reinar sobre as nossas finanças. Mas quem não se propôs a andar debaixo da ordem de Deus já era caos. Vamos lá, a gente anda com Deus ou não anda? Ou brinca então de ser religião? É mais um domingo, vamos para a academia da fé. Ih, o Senhor é bom. Cara, eu não aguento isso, cara. Diga assim, eu não sou religioso. É, isso aí. Vamos botar a verdade para reinar na nossa vida. Para o inferno ter que engolir a tua vitória. Ele vai engolir em casa, ele vai engolir nas finanças, no relacionamento, na saúde. Tem que engolir. Mas tem que escolher a ordem dele. Alguém está entendendo? Então essa é a última frase que eu falo nessa manhã. Reinamos em vida através das escolhas que nós fazemos, em estarmos debaixo da ordem de Deus. Não adianta chegar para mim e tentar me convencer, mas pastor, mas pastor. Cara, não tem mais, eu também não falo isso para mim, eu nem falo mais para Deus também. Eu já aprendi há muito tempo, eu não estou aqui para justificar. E reparou como é que a gente tenta se justificar de erros, de coisas que a gente sabe que precisa fazer, mas dá uma justificativa. Não faz isso mais. Vamos assumir as coisas e falar, Senhor, me ajuda. Uma coisa que eu tenho aprendido, você vai falar assim, pastor, eu quero, mas eu não consigo. Muito bom. Agora eu estou falando contigo. Você quer e não consegue? Então fala isso para Deus. Eu abro meu coração e falo para Ele assim, eu quero, mas eu não consigo. Eu preciso de você, cara. Ele vai entrar nessa parada. Não estou falando isso de boca, não. Estou falando de experiência. Ele vai entrar. E vai fazer algo dentro de você que você vai se surpreender. Porque nós não fomos chamados para ter força para vencer. Para ultrapassar coisas que muitas vezes são difíceis na nossa alma. Mas quando eu falo, eu quero. Ele sabe, ele entende que você quer, mas você não consegue, aí ele vem. Ele entra. Porque a gente se abre com sinceridade. Mas enquanto eu não disser eu quero, não vai funcionar. Eu preciso me render a Ele. Ele não me chamou para ser forte, Ele me chamou para Ele ser forte em mim. Quando Deus diz lá assim que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, é que o homem tem que reconhecer que sem Ele não é nada. Não pode edificar uma casa, não pode viver em liberdade em finanças, em área nenhuma. Poder se aperfeiçoa no reconhecimento. Senhor, me ajuda. Vem, faz a diferença, eu sou dependente de Ti. Pronto, aí chegou Ele.
Alguém me chamou? Chamou. Ele vai te ajudar na tua casa, em você. Pastor, estou precisando enxergar melhor como é que é a minha esposa, como é que é meu marido, ou vice-versa. Você quer? Porque se não quiser, não adianta. Quero. Então, legal. Então, agora, sinceramente, abre o teu coração e fala: eu preciso da tua ajuda. E ele vai chegar. É demais, Deus. Enquanto o homem reconhecer que ele é alguma coisa, nada funciona. Jesus disse em João, capítulo 15: sem mim, nada, é nada. Não é melhor a gente ter a personalidade de Deus na nossa vida? Ser imagem e semelhança dele. Deus perdoador, eu também sou. A alegria de Deus eu também tenho. É para isso que nós estamos sobre a face da terra, para que nós sejamos cada vez mais semelhantes a Ele. Semelhança de comportamento. Deu para pegar isso nessa manhã? Fique de pé que eu quero orar por você. Aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas, assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.